Nós conversamos agora com o especialista CNN em economia, Audi Cunha. Audi, bom dia, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Money. Bom dia, Priscila, Thaisa, quem nos assiste também. Audi, hoje temos discussão sobre orçamento importantíssima, né, com uma discussão também muito importante sobre esse mesmo assunto acontecendo em termos de eleição, porque tem muitas promessas vindo para o ano que vem, promessas de aumento de gastos, mas por enquanto os candidatos ainda não falando sobre propostas concretas de como pagar essas contas. Como que vocês na economia estão vendo todas essas discussões que estão acontecendo, tanto na política quanto na economia, em relação ao orçamento, como que ficam as contas públicas para o ano que vem? Bom, Priscila, eu acho que hoje realmente a maior pergunta que o mercado como um todo se faz para o próximo ano é a incerteza em relação ao cenário fiscal, de como esse debate eleitoral e como o vencedor das próximas eleições, independente de quem seja, vai lidar com um cenário fiscal que é desafiador para o próximo ano, porque as despesas estão subindo de patamar, como é o caso do Auxílio Brasil. A probabilidade maior é que essas despesas se mantenham nesse patamar. Vai ser muito difícil na avaliação, eu acho, não só dos economistas, mas do mercado como um todo, de que o próximo presidente consiga reduzir essas despesas do patamar atual. Tem um conjunto de desonerações fiscais que estão sendo concedidas nesse ano, que também me parecem difíceis de serem retiradas no próximo ano. Então, nós temos cenários de despesas em relação a esse ano de 2022 que vão subir, receitas que estão sendo retiradas. Então, vai ter que ter toda uma nova discussão de como fazer o orçamento caber nele mesmo. Enquanto isso não ocorrer, nós vamos continuar com uma expectativa de pressão, por exemplo, para a taxa de juros para o próximo ano, que não é positiva para a economia. Então, o próximo ano é um ano onde o governo eleito, junto com o Congresso, vai ter que fazer uma rediscussão sobre o cenário fiscal, sobre o orçamento e ver se ele vai conseguir controlar e talvez até reduzir algumas dessas despesas, ou se ele vai ter que aumentar receitas e a própria carga tributária para que nós tenhamos um cenário fiscal mais sustentável no próximo ano. Audi, falei aqui na abertura do Money que no dia seguinte das eleições o cobrador vai bater a porta de quem vencer, dizendo, e aí, amigão, como é que você vai pagar tudo isso que você está prometendo? E o mercado parece que já entendeu essa dinâmica e está esperando essa paciência toda, até porque tem um resultado fiscal esperado para 2022 que está sendo vendido pelo governo como, olha, superamos a crise fiscal, vamos ter superávit fiscal. Não é sustentável a situação de hoje, né? Na verdade, nós temos um ano onde as contas públicas devem fechar nesse ano melhor do que no ano passado por um conjunto de fatores, né? Nós tivemos, por exemplo, na comparação ano passado, uma série de gastos adicionais com a pandemia. Se nós compararmos o resultado fiscal que foi obtido no primeiro semestre desse ano contra o primeiro semestre do ano passado, que é positivo, mas vale lembrar que em julho do ano passado foram feitos pagamentos a pensionista, antecipação de 13º, que não tem na comparação desse ano. O pagamento de precatórios, por exemplo, de 25 bilhões de reais foram adiados para agosto, não entraram na conta ainda. E, basicamente, também teve um controle, praticamente um congelamento de reajuste do funcionalismo público a nível federal, estadual e de municípios nesse ano, que em algum momento o governo vai ter que conceder algum tipo de reajuste. Ele não vai conseguir segurar indefinidamente. Então, o fato concreto é que o ano que vem nós temos um cenário de pressão adicional de despesas e o governo vai ter que enfrentar isso. O mercado entende que num cenário eleitoral tem esse conjunto de promessas de diferentes candidatos, mas o encontro com a realidade no próximo ano vai ser necessário. Então, o mercado todo, a economia toda vai ter que aguardar o que vai acontecer depois das eleições para ver este compromisso com um cenário maior de responsabilidade fiscal. Audi, acabou de sair também a pesquisa Genial Quest, trazendo algumas perguntas ali sobre economia, né? Mais uma vez, os eleitores falam que economia é o principal problema do país.
E houve também uma queda na preocupação com a inflação, que era o principal problema dentro da economia. Agora a crise econômica está acima de inflação. Mas, por outro lado, também a gente trouxe aqui que a questão do auxílio, né, ainda não se refletiu em aumento da intenção de votos para o presidente Jair Bolsonaro. Queria saber se você acha que isso muda até o pleito, né, até as eleições, até o dia 2 de outubro, ou se deve continuar nessa mesma constante, uma percepção de melhora da economia, mas não necessariamente isso se refletindo em votos para o presidente Jair Bolsonaro. Bom, eu entendo, acho que mais de economia do que de política, mas eu acredito que o que vai continuar acontecendo é uma melhora do mercado de trabalho. O mercado está melhorando, a taxa de desemprego está reduzindo, a atividade econômica esse ano está melhor do que se esperava no início do ano. Isso vai continuar trazendo uma sensação de alívio para os consumidores, para os trabalhadores, mas a renda real ainda não subiu, porque a inflação ainda está alta. Então, é nesse balanço de fatores que eu acho que consumidores e eleitores vão se posicionar. Eu não sei refletir o quanto que isso afetará a dinâmica da inflação, não é minha área, mas essas sensações elas vão estar sendo percebidas até o período eleitoral nos próximos 40, 45 dias. Obrigada, Audi Cunha, nosso especialista em economia. Uma boa quarta-feira para você. Uma boa quarta-feira para vocês, para todos que nos assistem.